Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para a nossa aula de História, certo? Já pegaram o material? Vocês já sabem que agora nós temos um horário fixo, né? Que hoje é a aula de História, então já tem que estar com o material em mãos, tudo bem? Vamos pegar a apostila. Hoje a gente vai falar sobre a escrita, sobre o registro, né? Já vimos sobre a questão da oralidade com os povos indígenas, vimos também a oralidade dos povos africanos, não foi? Então hoje nós vamos para um conteúdo novo, vamos lá? Então, escrita, registro e expressão do conhecimento humano, certo? O que a gente vai estudar? Vamos estudar as escritas antigas, onde surgiram e em que situações eram usadas. Também vamos estudar os povos do passado, que utilizavam esses registros escritos e as tecnologias criadas para produzir tais registros. Tudo bem? Vamos ver essa imagem que está aí no início da apostila de vocês, vamos analisá-la? Então, aqui nós temos, né? O que isso aqui tem a ver com o que nós já vimos anteriormente, com o que nós já estudamos anteriormente? A gente viu sobre o quê? Sobre a oralidade, né? Dos povos indígenas e dos povos africanos, certo? Tem alguma coisa a ver? Não, né? Porque aqui a gente está vendo o quê? Já estamos vendo registro, né? E que material é esse que foi utilizado aqui? O que foi utilizado para fazer esse registro? Né? Isso aqui é um pergaminho e foi utilizado tinta, né? Tintas coloridas e penas também, né? E esse material aqui, isso que está sendo mostrado, esse pergaminho, ele parece ser da atualidade ou é algo antigo, né? E que tipo de escrita é essa? Então é algo antigo, né? E essa escrita é o latim, né? Uma língua que nós não temos o hábito, nós não conhecemos, certo? Então vamos lá. No cotidiano, a gente tem o costume de o quê? De observar escritas, né? De diferentes maneiras, nos cartazes, nos outdoors, nos jornais, em revistas, em gibi, né? Então nós temos o contato com a escrita em vários lugares, até no panfleto, de propaganda, né? A gente vê isso no nosso cotidiano, certo? E você sabe como eram as escritas do passado? Como chegamos às formas de escrever na atualidade? Como que nós chegamos? Vamos ver? Vamos lá. Você sabia que antes do desenvolvimento da escrita, foi criada uma maneira de representar palavras usando o símbolo chamado de pictogramas? Então, não usava a escrita, não usava as letras para escrever uma mensagem, para escrever, usava o quê? Uns símbolos, que cada símbolo significava uma palavra, certo? Observe as imagens que representam pictogramas sumérios criados aproximadamente 5.200 anos atrás, né? O que nós vamos fazer? Vamos usar essas palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma representado. Vamos continuar aqui, vamos ver. Aqui nós temos um desenho que naquela época representava uma palavra, não se usava a palavra, não se usava letras para escrever, não se tinha conhecimento dos símbolos da escrita, certo? E aqui, de acordo com o que nós temos aqui embaixo, qual é que vocês acham que melhor se encaixa nesse desenho? É o boi? Não, né? Eu acho que não tem nada a ver com boi, certo? É uma cabeça? Também acho que não. É um pássaro?
É o que mais se identifica de acordo com os nomes, certo? Um pássaro, né? Depois nós temos o quê? Parece uma formiga de antena, não é verdade? Mas ali está representando o quê? O boi, né? Depois temos umas ondas, né? Que vai representar a água, né? Aquela onda lá vai representar a água, certo? Aqui nós temos, né? Um vegetal, uns grãos, né? Que vamos colocar aqui grãos, pode ser de arroz, de trigo, né? E aqui, que mais se identifica com as palavras que aqui estão? Uma cabeça, né? E depois, esse aqui tá bem fácil, né? Dá pra gente identificar bem, que é um peixe. Então, esses pictogramas, como não havia a escrita, era usada para quê? Para representar uma palavra, certo? Vamos lá? O surgimento da escrita e os primeiros registros. Estudamos que existem várias línguas faladas em todo o mundo. Não estudamos? Então, que vão o quê? Só que essas línguas vão o quê? Vão se transformando, né? Vão mudando com o tempo. Por quê? Vai sendo influenciado por outros povos, por outras pessoas que vão chegando, vai introduzindo novas palavras e vai se transformando, certo? Também existem inúmeros sistemas de escrita que, assim como as línguas, passam por mudanças. Não passam? Né? Vai mudando. As línguas, elas surgiram de maneira natural, por meio da interação humana, né? Por meio da oralidade, da conversação. Por outro lado, diferente dos tipos de escritas, que precisam o quê? Precisou ser pensado, organizado, para que fosse possível entender. Já pensou? Um tipo de escrita que cada coisa representasse um e ninguém soubesse nada? Não ia funcionar, né? Tem que ser organizado, tem que todo mundo estar falando, né? Igual, tinha que ser os desenhos que representassem. E aí criaram-se os primeiros. Os mais antigos sistemas de escrita de que se tem conhecimento se originou na Mesopotâmia, com os povos sumérios, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, certo? Pouco mais assim de 5.000 anos, mais ou menos, né? Agora a gente vai observar o mapa a seguir, que mostram a localização da Mesopotâmia e essa região na atualidade. Tá aí na apostila de vocês, vamos olhar, né? Então aqui nós temos o quê? A Mesopotâmia há muito tempo atrás, né? Essa parte aqui de verde, certo? Era assim. Na atualidade, ela está aqui, ó. Pertencente a Iraque, aqui nessa parte da Síria e da Turquia, certo? Hoje ela pertence a essa localização, a esses lugares aqui, tá? O Iraque, a Síria e na Turquia. O tablet de argila entalhado, registrado nesta foto, foi encontrado na cidade de Kish, na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, certo? As inscrições que vocês estão vendo aqui foram realizadas aproximadamente 5.000 anos atrás. E veja bem, os diferentes símbolos que a gente percebe nesse aqui. Isso aqui, gente, é como, sabe, a argila que o mestre Vitalino utiliza para fazer as suas obras, né? Então, a mesma coisa. Ela tá meio úmida ainda, né? Faz-se a massa, faz uma placa, e aí, antes dela ficar muito dura, né, um pouco úmida, eles iam entalhando, fazendo esses símbolos, que na época representava alguma mensagem, né, que eles queriam dizer, certo? Vocês veem aqui que tem, parece umas folhinhas, uma pessoa,
parece ser uma mão, né? Então, isso aqui é uma forma de registro da escrita daquela época, certo? À medida que as cidades se desenvolviam, o comércio passou a ter um maior número de produtos, vendedores e compradores, né? Foi desenvolvendo, a cidade foi crescendo, foram chegando mais pessoas, o comércio aumentou. Comércio aumentando, né? Precisa de quê? Precisa de ter registro. Hoje, você vai ao mercado, a mamãe vai ao mercado, quando faz o pagamento, não tem uma notinha, não tem um registro que você pagou ou que vai parcelar, em quantas vezes vai parcelar? Então, com o aumento de pessoas, com o aumento do mercado, houve-se a necessidade de criar uma forma de registrar isso, certo? E por esse motivo, as mensagens escritas se tornaram essenciais, pois facilitavam a organização das informações, incluindo as das práticas comerciais. Assim, por exemplo, os governantes começaram a registrar por escrito as leis e os impostos a serem pagos pela população, né? Então, foram surgindo as necessidades de melhor se adequar, porque tem que ter um registro. E então foram surgindo os símbolos, os sinais, para que houvesse alguma coisa que comprovasse aquilo ali para fazer o quê? Uma cobrança de impostos, né? Para fazer pela população. Antigos registros de escritas em fragmentos de argilas foram encontrados em escavações na Mesopotâmia. Esses materiais continham informações como quantidade de mercadorias e também uma assinatura identificando o comerciante, né? Então, vocês estão vendo aqui, né? Estão entalhando, né? Alguma escrita, alguma mensagem, né? Nessa argila, certo? Entre as informações importantes que eram registradas, havia o quê? A quantidade de alimentos e de impostos, as leis, né? As histórias a respeito de reis e de deuses, né? A escrita usada na Mesopotâmia ficou conhecido como cuneiforme, pois um objeto chamado cunha era usado para gravar os símbolos em tablets de argila fresca, né? Tipo uma cunha assim, em forma de uma unha, sabe? Uma meia oval assim. Isso aí eles utilizavam para entalhar, certo? Aqui vocês estão vendo a imagem, né? Um instrumento para gravar os símbolos nos tablets de argila. E essa argila ainda tinha que estar meio que fresca para que pudesse gravar ali a mensagem que queria passar através dos símbolos, né? Não tinha papel, não havia caneta, não havia nada, então essa era a forma que se utilizava. Algumas escritas eram gravadas em cilindros e então esses objetos eram rolados sobre uma placa de argila para que a informação fosse registrada nessa peça. Um rolo de argila. Escrevia nesse rolo, né, a mensagem. E vamos supor que tivesse uma massinha ali na mesa. Aí, ao rolar esse rolo com a mensagem, essa mensagem que estava no rolo passava para a massinha, para a argila que estava ali, né? Então, essa aqui também era uma forma deles registrarem, né? Começo da escrita naquela época, tudo bem? Então, agora, vamos deixar de tarefa para vocês a página 23, tudo bem? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.